Graça e paz renovados. Estamos mais uma vez aqui no canal Renovando para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, para continuarmos esse estudo da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Agora nós vamos entrar no capítulo de número 3. Então eu já peço que você já pegue a sua Bíblia e abra em Colossenses capítulo 3. Esse capítulo vai ser dividido em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Então já peço que você acompanhe, preste bastante atenção aos conteúdos que nós vamos estar ministrando aqui. Então você já pega a sua Bíblia, abre em Colossenses capítulo 3 e vamos ler o verso de número 1. Está escrito: portanto, se já ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então já estamos aqui no verso de número 1 e já podemos ver que Paulo incentiva os crentes a buscarem as coisas que são de Deus. Vamos ler de novo. Já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Paulo já nos dá esse ensinamento, que o crente, que agora já ressuscitou, ele fala também a respeito da ressurreição, que já ressuscitou com Cristo, ele agora não deve viver com a sua mente, com os seus sonhos, com os seus desejos nas coisas aqui de baixo. Não, ele agora almeja as coisas que são de cima, porque a palavra de Deus já diz que todas as coisas que nós buscamos aqui na terra, tudo vai ficar aqui. Tudo, a traça, as coisas, se acaba por aqui mesmo. Porém, a Bíblia nos incentiva a buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus, que são as coisas incorruptíveis, as coisas que só Deus pode nos dar, e as coisas que têm um valor maior. Então já começa a falar que o crente deve buscar as coisas que são de cima. Nós somos todos os dias seduzidos pelo mundo a buscar as coisas da terra. Nós todos os dias somos seduzidos a querer as coisas aqui, a querer o carro do ano, a querer ter uma casa com vários cômodos, a querer ter coisas que vão ficar aqui. Nós temos um exemplo de um cooperador na Bíblia que se deixou ser seduzido por isso. O nome dele é Demas. Foi cooperador de Paulo, trabalhou junto com Paulo. Só que no final da caminhada de Paulo, está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala que Demas o abandonou amando o presente século. Isso para mim é uma tristeza, porque foi algo que aconteceu lá atrás com Paulo, no ministério de Paulo, mas hoje, quantas das vezes nós que estamos aqui na igreja observamos pessoas que abandonam a fé, abandonam o Senhor Jesus Cristo para buscar outras coisas, para buscar prazeres momentâneos. E o pior, Paulo diz que ele abandona o evangelho e ele vai para Tessalônica. Tessalônica era uma das cidades que mais tinha resistência contra o Evangelho. Ou seja, ele além de abandonar Paulo, além de abandonar o Evangelho, ele está indo para uma cidade que é totalmente contra o Evangelho. Ele desistiu de tudo. E é uma tristeza muito grande para o nosso coração. Nós olhamos para o nosso contexto hoje e observamos pessoas, pastores, cooperadores, evangelistas, pessoas que têm cargo na igreja, pessoas que um dia experimentaram de algo tão grandioso de Deus, abandonam o Senhor Jesus Cristo e algumas viram até ateístas, abandonam o Senhor e hoje falam mal dele. Hoje não tem mais fé nenhuma nele, o que é algo muito triste. Então por isso a recomendação de Paulo, o crente que morreu com Cristo, ressuscitou com ele, deve buscar as coisas onde ele está. Deve buscar as coisas de cima. Ele também aqui, como nós já falamos, fala a respeito da ressurreição. O que é a ressurreição?
é uma pessoa que já morreu e ressuscitou. Ou seja, ele já começa na parte A. Já ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de cima. Uma pessoa só pode ressuscitar se ela morrer. Ela só ressuscita se ela morrer. E Paulo aqui está falando do nascimento cristão. O cristão, quando ele entra no corpo de Cristo, ele é necessário passar pelo batismo. E o batismo é isso. É a morte, quando você imerge nas águas, você morre. E quando você levanta das águas, você ressuscita com Cristo. Então nós que estamos aqui, somos pessoas que morremos, mas também já ressuscitamos com Cristo. Nós somos mortos vivos, pessoas que morreram para Cristo, morreram para o mundo e viveram para Cristo. Agora vamos para o verso de número 2. Paulo agora fala a respeito do pensamento. Vamos ver o que está escrito. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, o cristão também tem que pensar nas coisas que são de cima. E aqui também fala do poder do pensamento. Se você só pensa nas coisas daqui da terra, você automaticamente só vai querer buscar as coisas daqui da terra. Porém, quando você pensa nas coisas que são do alto, você também só vai querer buscar, só vai buscar as coisas que são de cima. Então ele já começa a falar aqui, o cristão tem que pensar nas coisas que são do alto. O cristão anda com olhares voltados para Cristo. Ele olha para Cristo, que é o seu autor e o consumador da nossa fé. Vamos para o verso de número 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. E aqui está um dos versos mais bonitos da Bíblia. Que olha só o que ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida. Ele já está falando aqui que Cristo é tudo que temos. O cristão que veio para a igreja, que virou cristão, ele agora só tem a Cristo. Então agora ele fala aqui que Cristo é a nossa vida. Um dos versos mais lindos da Bíblia. E uma das mensagens mais importantes. Vamos ver o que está escrito. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, ele está falando da volta do Senhor Jesus Cristo, porque essa é uma das mensagens mais importantes da Bíblia, que é o que? A mensagem mais importante é a morte e a ressurreição. E a segunda mensagem mais importante, podemos dizer assim, que é que ele foi para o céu e que ele retornará. Ele voltará para buscar a sua noiva. Então aqui ele está dizendo, quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Vamos para o verso de número 5. Agora ele vai começar a falar a respeito da mortificação. O apóstolo vai falar uma segunda parte da mensagem agora. Esses versículos fala da mortificação dos membros. Vamos ver o que está escrito. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então ele agora fala de uma segunda parte. Vamos ver então. Mas também nos fica uma pergunta. Como que eu faço para mortificar esses pecados? Como que eu faço para matar o pecado? A Bíblia chama o pecado de obras infrutíferas ou obras mortas, que é todo fruto que o pecado produz em nossa vida. Como que eu faço para matar o pecado? Como que eu faço para deixar a força dele fraca, enfraquecer ele? Só existe uma resposta e eu vou dar com uma ilustração. Alguns lugares do país, no sul, se eu não me engano, existe algo chamado briga de cachorro. E conta-se uma pequena história
de que tinha um homem que ele sempre apostava, né, em uma dessas brigas, e todo cachorro que ele apostava, o cachorro ganhava. Se ele apostasse no branco, o branco ganhava. Se no outro dia ele viesse e apostasse no preto, o preto ganhava. Se ele apostasse no branco, o branco ganhava. E as pessoas ficaram meio suspeitando do que estaria acontecendo e perguntaram para ele: o que eu faço, ou melhor, o que você faz para acertar? Para você acertar. Toda vez que você aposta, ele ganha. Se você apostar em um, ganha. Se você apostar em outro, tu ganha. Como que você faz? E ele revelou um segredo. Ele disse: é muito simples. Quando eu quero que esse aqui ganhe, eu deixo o outro sem comer. Ou seja, o outro fica fraco. Quando você deixa de alimentar um, o outro automaticamente fica forte. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando você deixa de alimentar o espírito, a carne se fortalece. Porém, quando você deixa de alimentar a carne, o espírito fortalece. Só existe uma maneira de nós enfraquecermos a carne. É deixá-la com fome. Ou seja, negando os seus pedidos, negando os seus prazeres. Então vamos ver 5 deles. Primeiro, Paulo fala aqui no verso 5 da prostituição. O que é prostituição em resumo? É todo pecado na área sexual. O segundo é a impureza, que é a intenção moral ou cultivo de pensamentos impuros. A pessoa que vai cultivando pensamentos na cabeça, pensamentos impuros. 3, apetite desordenado, é a paixão lasciva, pessoa que tem uma paixão descontrolada. 4, a vil concupiscência, que é similar aos desejos da mocidade. E o 5 é a avareza, que é desejo de ter mais. A pessoa que não tem contentamento. Ela sempre quer mais. Então esses são 5, uma pequena lista de 5 pecados que destrói a vida do crente. Mas Paulo não termina aí. Vamos ler o verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, cólera, malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ou seja, Paulo agora fala de 2 tipos de pecados. Pecados que são chamados internos e os verbalizados. Quais que são os pecados internos? Ira, cólera, malícia, vício e depravação. Pecados internos. E os verbalizados são maledicência, que é a blasfêmia, palavras torpes, e no verso 9, se você ler aqui, ele já começa na primeira parte: não mintais. Então Paulo aqui já fala de alguns pecados que são verbalizados e que o crente não deve ter isso na sua vida, certo? Então agora nós terminamos essa parte aqui, nós encerramos essa primeira parte, lembrando que o capítulo 3 vão ter 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. Nós terminamos a parte 1 e em seguida nós voltaremos com a parte de número 2. Eu já peço que você preste atenção nos conteúdos, que você possa estar com a sua Bíblia aberta e que você possa estar acompanhando. A segunda parte nós vamos falar do revestimento, das vestes do cristão. Porque Paulo aqui está falando nessa primeira parte do que nós temos que tirar. Agora Paulo vai falar daquilo que nós temos que nos vestir. O crente tem uma vestidura especial. Então eu já peço que você acompanhe. Que se você não viu os outros vídeos, você possa voltar, assistir os outros vídeos, introdução, capítulo 1, capítulo 2, e que você possa deixar seu like, compartilhar os vídeos e se inscrever no canal, para que o reino de Deus possa ser expandido, que esse é o nosso objetivo, é fazer com que você, com que a Igreja do Senhor alcance sempre um nível mais profundo na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e nos veremos no próximo vídeo.